Boa noite, querido irmão. Louvado seja Deus por podermos mais uma vez nos encontrarmos. Infelizmente, desta maneira, o ideal seria estarmos juntos, estudando a palavra de Deus e orando juntos. Mas louvado seja Deus por isso, porque a palavra de Deus não volta vazia para os nossos corações. Meu amado, nós vamos pensar hoje um pouquinho sobre comprometimento com a verdade. Se você perguntar para algumas pessoas o que é verdade, nem sequer sabem, porque o mundo está vivendo uma crise de caráter, uma crise de sinceridade e uma crise de verdade. A mentira tem dominado. A mentira tem dominado nos lares. Não se tem sido transparente em tantos lugares. E isso tem causado muitas lutas, muitos problemas, muitos conflitos interiores. Veja bem, a nossa sociedade ela afirma que não importa em que você crê, o importante é ser sincero. Parece que soa bem politicamente correto, soa assim, tipo, mente aberta, destituído de preconceitos. Mas a verdade é que não é assim, não. A verdade é que, para nós termos vitória em nossa vida, é muito mais necessário do que apenas sinceridade. É necessária realmente a verdade. A verdade reinando no nosso coração, dizendo a verdade. E a verdade, você pode até afirmar, é o contrário de mentira. Não existe mentirinha, mentira grande, mentira pequena, mentira para quebrar um galho, mentira para resolver uma situação. Não. Mentira é mentira. Então, vejamos a verdade. Algumas coisas que influenciam a nossa vida. Algumas verdades sobre o que influencia realmente o que cremos sobre nossa vida. Em primeiro lugar, pensa-se assim: o que eu creio é a minha escolha. Fala-se. Aí eu pergunto a você: falso ou verdadeiro? Falso ou verdadeiro? A resposta você vai tirar sua conclusão. Em Romanos capítulo 1, verso 25, eu vou ler na linguagem de hoje, diz assim: eles trocam a verdade de Deus pela mentira e adoram e servem o que Deus criou, em vez de adorarem ao próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. O que significa isso? Qual é a sua resposta? Falso ou verdadeiro? Na verdade, usando a palavra verdade, na verdade, ninguém força você a crer em nada. Isso quer dizer, se eu não quero crer em determinada coisa, eu não tenho que crer. Eu não sou obrigado. Se eu quero crer em algo, eu posso. Daí você observar que as pessoas estão crendo nas coisas mais absurdas, sem nexo. Então significa, usando esse texto, voltando a esse texto, interpretando dentro daquela pergunta falso ou verdadeiro, a realidade é que eu creio, o que eu creio é a minha escolha. Isto é verdadeiro. Significa que escolho o caminho pelo qual quero andar, o caminho da salvação ou o caminho da perdição. Eu escolho buscar a Jesus Cristo ou não. Eu escolho confiar minha vida a Jesus.
e focar minha vida e deixar que Ele cuide da minha vida ou não. Eu escolho uma vida de temor a Deus, temer a Deus com todo o meu coração, conforme a palavra de Deus diz, ou não. Eu escolho colocar o que Jesus ensina na sua palavra em prática ou não. Então, amado, você é responsável pelas escolhas que você faz na sua vida. E quando a escolha é a verdade, você tem uma grande recompensa, recebe uma grande recompensa. Em segundo lugar, o que eu creio determina o meu comportamento, a minha atitude, a minha ação. E Salomão escreve lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, e diz assim: acima de tudo, sobretudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a vida. Guarda o coração. E é interessante que Jesus, séculos mais tarde, diz o seguinte, em Mateus 15, 19: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Está vendo só? Você escolhe roubar, furtar, você escolhe matar, você escolhe prostituição. Você escolhe fazer, ou você escolhe fazer o bem, você escolhe entregar sua vida ao Senhor, você escolhe andar com Deus. A sua vida é determinada pelos seus pensamentos, por aquilo que está no teu coração, por aquilo que está em tua vida, na tua vida interior. Por isso Paulo diz em Romanos 12, 2: transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela renovação do vosso coração. Eu escolho me submeter a Deus para ser transformado e assim experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha vida. Em terceiro lugar, há muitos falsos conceitos e crenças, e estes têm sido ensinados pelo mundo afora. E as pessoas têm aceito estas coisas absurdas como normais. Mais uma vez a palavra de Deus nos ensina aqui, ó. Amados, em 1 João 4:1, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Prove. Veja se aquilo que está sendo dito está realmente na Bíblia, na palavra de Deus. Porque olha só o que as pessoas dizem, o que se diz. Todos os meus problemas não são minha culpa, mas são culpa de alguém. São culpa dos pais, são culpa dos parentes, culpa do patrão, do chefe da seção, culpa do marido, culpa do filho. Sabe, aquela transferência de culpa, eximindo-se da responsabilidade. Isso é o que tem acontecido, o que acontece. O mundo me deve a felicidade. As pessoas pensam assim, o pior é que não deve, o mundo não deve nada a você. Eu tenho tantos direitos, mas não se esqueça, você antes disso tem deveres, e esses diante de Deus. Serei feliz se eu tiver esse ou aquele desejo satisfeito. Isso é verdade? Não, isso é uma mentira. Porque esse desejo é transitório. Seres humanos são geralmente bons e altruístas. Verdade ou mentira? Mentira. De que planeta estão falando? Certamente não no planeta Terra. Nós somos naturalmente maus.
E o que pode mudar e o que transforma a nossa vida é quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós abraçamos a verdade e recebemos a vida. Então, querido, o homem não é altruísta, nem generoso, bom. Ele é mau por natureza. Por isso Jesus morreu na cruz, para possibilitar o perdão de Deus sobre nós. E através de Cristo somos perdoados. E uma outra máxima que as pessoas falam por aí: todas as crenças são igualmente válidas, pois levam ao mesmo Deus. Mentira! A Bíblia diz que há um só Deus. E a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem. Dizem, todos os caminhos levam a Deus. Sim, todos os caminhos levam a Deus. É verdade. Levam ao trono do julgamento de Deus, mas não levam ao céu. Ao céu só Jesus Cristo leva você. Em quarto lugar, nós vimos o que creio é a minha escolha, o que eu creio determina meu comportamento. Muitos falsos conceitos têm sido ensinados pelo mundo. E agora a quarta: a única fonte de verdade absoluta é Deus, não há outra. Romanos 3, verso 4 diz assim: Deus continua verdadeiro, mesmo que todos sejam mentirosos. Deus continua verdadeiro. Lucas 21, 33 diz: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Em terceiro aqui, Hebreus 6,18, é impossível que Deus minta, porque Ele não contraria a sua natureza, que é perfeita. Então, meu amado, a única fonte de verdade é a palavra de Deus, é o próprio Deus. E abrace isso, abra mão das ilusões. Edifique sua vida em Cristo. Edifique a sua vida na presença de Deus. A palavra de Deus diz assim, Jesus diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e lhes obedece é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Seja sábio. Deus vai compensá-lo. Deus vai abençoar você e sua família. Mas tome uma decisão. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. A única maneira de você ser liberto desse jeito de viver é através de Jesus, é conhecendo a verdade, conhecendo a palavra de Deus, o Filho de Deus. Pense sobre isso, medite sobre isso e ore a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê dias bons na presença dEle. Vamos orar agora, feche seus olhos, eu vou fazer uma oração com você. Senhor amado, Tu sabes quem está nos ouvindo nesse momento, quais são as necessidades dessa pessoa. E eu peço que, Senhor, o coração se abra para conhecer a verdade, que tenha coragem, Senhor, de chegar diante da Tua santidade e assumir realmente a sua condição. Ó Deus, opera milagres nesse dia, nesta noite. Opera na vida de cada um. E, Senhor, que a Tua paz permaneça em cada coração. Que Tu sejas, ó Deus, glorificado. E nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo, agora e para sempre. Amém e amém. Então, amado, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E até a próxima. Aquele abraço, aquele grande abraço para você.